Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso 12º dia. Quem vos fala aqui é o pastor Mesaque. Hoje vamos meditar no capítulo 34, 35 e 36. Queridos, no capítulo 31, nós vemos que quando o Eterno falou com Jacó, pediu que ele voltasse para as terras do seu pai, que ficava ali, mais precisamente na região de Hebrom. Porém, depois que ele voltou, encontrou com seu irmão, se acertou, ele foi para a região de Siquém. E nessa região eles ficaram por cerca de 10 anos. E se estabeleceram ali, os seus filhos ainda eram pequenos, cresceram ali. Nós vamos ver no capítulo 35, depois que eles se envolveram com os deuses dali. Então nós temos assim duas histórias nesse capítulo 34 muito triste, uma decorrente da outra. Jacó só tinha uma filha que chamava Diná, e ela um dia entrou ali na cidade de Siquém, e o filho ali do rei daquela cidade, do governador, do líder maior, que chamava Siquém, ele era filho de Amor, ele viu Diná e ele a violentou sexualmente. E aqui do 1 ao 4 relata que após ele ter cometido essa violência contra ela, ele acabou se apaixonando por ela. E ele procurou ali, Jacó ficou sabendo disso, né? Ficou assim, sem saber o que fazer devido à situação delicada, e os filhos estavam no campo cuidando dos animais. Jacó decide esperar que seus filhos cheguem para que eles pudessem discutir o assunto. Mas antes que ele chegasse, Siquém havia falado com o seu pai: olha, eu queria que você arrumasse um jeito, pai, de eu me casar com Diná. Eu estou apaixonado por ela. O pai dele sabia o que tinha ocorrido. Então, nesse intervalo de tempo, aqui do capítulo, do versículo 5 ao 7, onde Jacó está esperando seus filhos chegarem para poder falar com eles sobre o ocorrido, Amor chega lá, que era o pai de Siquém, e fala para Jacó, né? Olha, eu queria, na verdade, que meu filho casasse com sua filha. O que é preciso para que você conceda esse casamento, né? Ele está apaixonado por ela. E aí volta a relatar que antes que os filhos de Jacó chegassem, eles já ficaram sabendo no meio do caminho o ocorrido e ficaram muito furiosos com isso. Não era para menos. A única irmã que eles tinham, e foi tratada de uma maneira tão bruta, que é essa violência sexual, e eles prometeram que isso não poderia nem ficar assim, nem ser tolerado, nem suportado pela família ali de Jacó, a família de Israel. Do 8 ao 10, aí traz um relato que o pai de Siquém falando com eles sobre a paixão do filho, né, e fala para eles: olha, vamos viver como uma família, nossa cidade tem bastante espaço para que vocês venham prosperar. Aí vocês casam com nossas filhas, nós casamos com as filhas de vocês, e podemos viver como uma família. E do 11 ao 12, Siquém assume a fala ali, porque eles estavam, eu creio, ansioso para resolver isso da melhor forma, para tentar tampar ali o erro cometido. Então ele fala a todos ali da casa de Jacó: olha, eu pagarei o preço que vocês colocarem, que vocês estipularem, mas por favor, não me impeça que eu me case com Diná, a irmã de vocês. Do versículo 13 ao 17, diz que os irmãos, os filhos de Jacó, lhe deram uma resposta dissimulada para Siquém, para seu pai, justamente pelo fato do ocorrido, do estupro ali, da violência. Então eles deram uma resposta dissimulada e falaram para eles: olha, é impossível que ela possa se casar com você, e nós casarmos com as mulheres de vocês, as filhas de vocês, porque vocês não são circuncidados. Isso seria uma grande desgraça para nós. Nós temos essa premissa. Então a única possibilidade de ocorrer esse ajuntamento, esse casamento de Siquém com a nossa irmã, e nós nos casarmos com as filhas de vocês, é se vocês forem circuncidados também. Aí poderemos nos misturar e ser praticamente um só povo. Se isso não ocorrer, nós vamos embora daqui. Então no versículo 18 mostra que isso pareceu justo para Siquém e para o seu pai. E no 19 ali, Siquém estava tão apaixonado que ele não hesitou em aceitar a proposta. E no 20 ao 23 fala que eles foram ali para a cidade, Siquém e seu pai, foram para a praça onde havia o conselho da cidade e proclamaram ali esse acordo que eles tinham
que tinha sido proposto pela família de Jacó. Eles eram tão influentes que as pessoas, assim, no versículo 24, diz que praticamente unanimamente os mais influentes aceitaram logo de primeira mão. Então eles concordaram. Então foram ali, reuniram todos os homens e foram circuncidados. Vocês sabem, quando falamos de que é a circuncisão, eles tinham que cortar uma pele que cobria ali o órgão masculino. E no 25, 29, conta que no terceiro dia, onde era a parte mais dolorosa, lembrando que eles não tinham bisturi, não tinham anestesia, não tinha ali antibióticos como nós temos, nem anti-inflamatórios e provavelmente nem analgésico. Então era onde os homens ficavam muito debilitados de dor, sem poder ali ir a combate, sem poder correr, andar, de tamanha dor. E Simeão e Levi, os dois irmãos de Diná, fez isso de caso pensado, porque eles sabiam como eles estariam no terceiro dia. Então eles entraram na cidade, mataram todos os homens do sexo masculino, todos os moradores do sexo masculino, mataram ali inclusive Siquém e seu pai, e resgataram a sua irmã Diná, foram embora, e os outros filhos, após a matança, entraram na cidade, saquearam a cidade inteira, desde gado, rebanho, jumentos, objetos, tudo de valor que havia na cidade, e eles saquearam, inclusive levaram ali como prisioneira as mulheres e as crianças da cidade. No versículo 30, Jacó fica enfurecido, porque Jacó acreditava que a proposta dos filhos dele para que a cidade se circuncidasse, ele acreditava que aquilo era verdadeiro. Embora nós sabemos que não era tradição, desde lá de Abraão, quando ele foi buscar uma esposa para Isaac, ele buscou na parentela. Depois Isaac diz para Jacó buscar uma esposa na parentela também da sua mãe. Então havia esse costume para não se infiltrar com outros povos. Nós vamos ver na leitura mais adiante dos livros o problema que era para o povo de Deus se juntar com outros povos em casamento. Isso acabava em idolatria e abandono do culto ao Senhor. Então ali Abraão, sem estipular isso como lei e regra, ele já fazia isso sabendo o problema da mistura. E nós vemos que para Jacó, mesmo devido à situação terrível com sua filha, ele tinha consentido que houvesse esse casamento. No 35 nós vamos ver que os filhos dele se envolveram com os deuses daquele lugar. Então assim, a situação estava tomando uma proporção complicada para aquilo que era a premissa para as promessas de Deus a Abraão, Isaac e agora Jacó. Então no versículo 30, Jacó fica enfurecido, porque qual que era o pensamento de Jacó? Que nós entendemos o que ele estava pensando. Ele falou: olha, meu nome vai ser manchado agora no meio deste povo, e se juntarem aí esses povos, os cananeus e os ferezeus, e eles têm total condição de nos vencer, de aniquilar a nossa família inteira. Isso é muito pronto para acontecer, porque o que foi feito, vocês enganaram ele com falso acordo. Então isso pode ser terrível, pode ser o nosso fim. Então a revolta de Jacó estava exatamente pensando nisso, ele pensando nas promessas de Deus, na continuidade da família, em ter ali muitos filhos e ter assim, uma geração após ele muito grande. Ele estava tão preocupado com isso, e os filhos dele no 31 falam assim: olha, ninguém tratará nossa irmã como uma prostituta e sairá impune. Então nós vemos assim que como estava a família de Jacó, o pensamento, como eles foram vingativos, foram cruéis, frios, calculistas. Eles poderiam ter tomado qualquer outra forma, mas nós vemos aqui a crueldade da forma que eles iniciaram para resolver o problema à maneira deles. E agora vamos entrar no capítulo 35. No capítulo 35, após toda a história amarga que nós vemos o relato no capítulo 34, agora o Eterno fala para que Jacó volte a Betel, que ele se estabeleça ali, que ele deveria construir um altar para o Eterno, no mesmo local onde o Eterno havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. E ele chama os seus filhos, não havia lei ainda
Não estava escrito ainda sobre o fato de adorar outros deuses, mas isso era uma lei para eles já. Eles sabiam que eles não poderiam envolver-se com outros deuses. Então Jacó falou: olha, tragam aqui, desfaçam de todos os deuses estrangeiros, tomem banho, coloquem roupas limpas, porque nós vamos para Betel e vamos construir ali um altar. E no mesmo lugar que eu construí o altar quando eu conheci o Eterno, e ele esteve comigo o tempo todo após esse momento. Então no versículo 4 e 5 eles trazem ali os deuses para Jacó, também trazem ali eles tinham como amuletos, alguns brincos, devolveram a Jacó. Jacó fez um buraco ali embaixo de um carvalho, enterrou em Siquém e foram em direção a Betel. Quando saíram da cidade, aqui relata que houve um temor tão grande, um pavor tão grande nas cidades vizinhas, que eles chegaram a ficar paralisados, e eles puderam passar ali e não foram seguidos, devido ao ocorrido, a matança que fizeram. Era o maior medo de Jacó, mas houve um temor paralisante neles e eles não perseguiram Jacó e seus filhos. Quando chegaram em Betel, no versículo 6 e 7, Jacó fez ali um altar, e deu o nome no altar de El Betel, que seria Deus de Betel, que foi exatamente no mesmo lugar onde Deus havia se revelado a ele, aquela outra situação, quando ele fugia de Esaú. E no 9 e 10 aqui, fala que Deus revelou-se outra vez agora a Jacó, porque ele tinha tido aquele encontro em Betel, onde ele lutou com Deus, foi mudado o nome dele, mas me parece que agora esse segundo momento, aonde aquela mudança realmente se torna válida, porque parece que o Jacó, ele ainda vivia como Jacó, estava ainda vivendo como Jacó, devido a todos os relatos que nós vimos. Então, a partir desse momento, o Senhor relembra ele que ele não é mais para viver como um Jacó, e sim como Israel. Israel é aquele que luta com Deus, ou no entendimento melhor, aquele que luta as lutas de Deus, que está junto ao lado de Deus. E no versículo 11 e 12, nós vemos que o Eterno reforça toda aquela promessa da aliança que ele havia feito a Abraão, a Isaac, sobre a descendência, que teria reis, sairia da descendência deles reis e príncipes. E reforça tudo que ele havia falado, tanto a Abraão quanto a Isaac, e ele diz ainda que a terra que ele deu a Abraão e Isaac agora estava dando a ele, a Jacó e a todos os seus descendentes. No versículo 14 e 15, relata que Jacó levantou novamente uma coluna de pedra naquele local, derramou ali uma oferta de bebidas, ungiu com óleo, e agora ficou consagrado aquele local como Betel. No 16 e 17 relata que ele partiu de Betel. No meio do caminho ali, Raquel, que estava para ter um filho, entrou em trabalho de parto. Foi um parto muito doloroso, com muita dificuldade. Tamanha era a dificuldade que ela não suportou a dor, e assim que o menino nasceu, que foi dito a ela que ela podia ficar tranquila que nasceu um menino, antes dela dar o último suspiro, ela pediu que o menino chamasse Benoni, que significa filho da minha angústia, filho da minha dor. E assim que ela deu o último suspiro, que relata que Jacó preferiu que o nome dele fosse Benjamim, filho da minha direita ou filho da minha sorte. E no versículo 19 e 20 relata a morte, o sepultamento ali de Raquel, como foi feito o sepultamento. Jacó colocou uma pedra ali com uma inscrição, túmulo de Raquel. No 21 e 22, após o sepultamento de Raquel, eles seguiram o caminho e acamparam em Migdal-Eder. E no tempo que eles estavam vivendo ali, aconteceu mais uma situação difícil ali na família de Jacó. Rúben, o seu filho, teve um caso com Bila, que era concubina de Israel, e Israel ficou sabendo, que não entra mais em detalhes. Do 22 ao 26 fala toda a árvore genealógica de Jacó, os seus 12 filhos, e que teve com as duas esposas e as duas concubinas. Do 27 ao 29 fala que Jacó chegou por fim ali na região agora atual Hebron, na casa do seu pai. Foi o mesmo local que Abraão e Isaac havia residido.
Relata também que Isaac já estava com uma idade super avançada, 180 anos, e ele morre, e Jacó e Esaú se unem ali para fazer o sepultamento. E agora é o último relato onde Jacó e Esaú foi visto junto. Após esse momento aqui, nunca mais nós vamos ler aqui nas Escrituras o momento que os dois irmãos estiveram juntos. Por fim, agora, o capítulo 36. O capítulo 36 é um capítulo que fala da árvore genealógica de Esaú. Aqui começa já introduzindo, ele teve 3 mulheres, que era Ada, Basemate e Olibama. Em torno dessas 3 mulheres, aqui fala dos filhos, fala dos netos, e interessante que aqui frisa que Esaú e Edom era a mesma pessoa, né? Ele passou a ser chamado de Edom por conta daquela parte da história que fala do prato de lentilha. Lentilha, aquele prato era vermelho, então Edom significa vermelho. Então daqui para frente você não ouve mais falar sobre Esaú. E também nós não vamos ouvir falar mais sobre Edom. Ouviremos falar sobre os descendentes que são os Edomitas. Então todo esse capítulo 36 relata sobre isso, a localização que eles vão em Seir, que é próximo ali ao Golfo, onde é um braço do Mar Vermelho, e eles se tornarão inimigos, os Edomitas, dos israelitas, né? São irmãos, porém se tornarão inimigos, lembrando que os Edomitas, o Esaú se casou com uma filha também de Ismael, que foi o irmão de Isaac. Então aqui nós vemos tanto os descendentes de Ismael se juntando com os descendentes de Esaú, que não foram denominados filhos da promessa, não estava sobre eles a linhagem da aliança que Deus havia feito com Abraão. Então nós vamos ver em diversas situações os edomitas tendo ali em diversos momentos conflitos com Israel. Então o capítulo 36 é só para nos localizarmos sobre esse povo, e lá na frente nós vamos entender, toda vez que você vê falar sobre os edomitas, estamos falando da descendência de Esaú. Querido, chegamos ao fim de mais um dia, de mais um momento onde nós meditamos na palavra do Senhor, e eu queria deixar para vocês aqui uma meditação sobre o fato de Deus ter dado mais uma oportunidade a Jacó. Ele passou por Betel, o Senhor se apresentou a ele, disse que seria com ele, guardaria ele, e ele ali fala: se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger nessa viagem, me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus. Então houve todo esse momento de se apresentarem um ao outro. Aí passa toda a história de 20 anos na casa do sogro de Jacó, volta em Peniel, ele encontra com Deus, Deus ali naquela luta muda o seu nome, marca ele, passa-se mais 10 anos e muitas coisas ocorrem, e ele volta, o Senhor manda de novo ele para Betel, no mesmo lugar, o Senhor frisa, naquele lugar que você me conheceu, quando você fugia do seu irmão, e agora Jacó chega praticamente fugindo novamente da situação que houve em Siquém, e quando ele chega ali, o Senhor se reporta a ele novamente, e a mesma coisa que o Senhor tinha feito ali no Val do Jaboque, em Peniel, falado sobre a mudança de nome, frisado que ele não era mais o velho homem, agora ele é o novo homem. O velho homem é o que enganava, o novo homem é aquele que lutava com Deus, junto com Deus, lado a lado a Deus, e que ele precisava se ater a isso, ele tinha que viver como tal. Se ele teve um encontro com Deus e Deus o marcou, o mudou, ele não era para viver mais como o velho homem Jacó, e sim como Israel, príncipe de Deus, aquele lutou com Deus. Então essa oportunidade que Deus dá novamente a ele de recomeçar através de Betel, onde tudo havia começado da outra forma, mostra a misericórdia do Senhor em alcançar, e depois deste momento ele reforça toda a aliança que havia feito com Abraão, com Isaac. Agora ele reforça com Jacó, para Jacó entender que a tamanha importância, ele não era apenas o neto de Abraão, filho de Isaac, ele era o herdeiro da aliança, da promessa. Havia algo muito importante na aliança que ele deveria agora se portar como tal. Ele deveria entender isso, absolver isso, e agora, como muito importante na aliança, ele era o patriarca dos 12 filhos que se tornou as 12 tribos de Israel.
e que você possa fazer uma reflexão sobre isso. A oportunidade que Deus tem dado a você, que Deus já deu a você, de repente você teve já várias oportunidades. E a palavra do Senhor diz: lembra-te de onde caíste e se arrependa já. Há uma necessidade de nos arrependermos. O provérbio diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando nós nos arrependemos, o perdão do pecado não vem no momento que você pede perdão. O perdão do pecado vem no momento que você se arrepende. É o arrependimento que nos leva a receber o perdão dos nossos pecados diante de Deus através do sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, confessar é dizer ao Senhor aquilo que Ele já sabe sobre você. Então, confessar é simplesmente você falar: sabe, Senhor, aquilo que o Senhor sabe sobre mim, que o Senhor conhece do direito, dos avessos. Então, estou dizendo para o Senhor aquilo que o Senhor já sabe de mim, porque eu estou confessando quem eu sou, o que eu fiz. E é dessa forma que nós alcançamos a misericórdia do Senhor e passamos a viver a nova natureza e passamos a ter ali um vigor, uma fé de viver a nova vida no Senhor e desprezarmos a velha vida para vivermos o melhor do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Eterno os abençoe, tenham um dia abençoado, que Ele guarde vocês, cubram vocês com a graça, e se Ele nos permitir, amanhã estaremos juntos aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus.